Paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados, meus amigos em Cristo Jesus. Não subestime as suas fraquezas. Jesus, certa feita, disse para os seus discípulos: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Todo ser humano precisa ter consciência de que possui fraquezas. Fraquezas espirituais, fraquezas morais, fraqueza pessoais, psicológicas, emocionais e etc. Muitos têm caído nas prisões do seu próprio ego, do seu próprio eu, nas suas próprias debilidades, porque não reconhece o quanto é vulnerável, o quanto é fraco. Muitas pessoas são fracas, ou seja, todos nós temos debilidades, temos fraquezas, mas alguns não perceberam isso ainda. Outras pessoas não querem admitir. Jesus disse para os seus discípulos que eles iam se desgarrar como ovelha que não tem pastor no processo da sua morte. Mas eles todos disseram: nós não vamos te abandonar, estamos dispostos a morrer por ti. Não foi apenas Pedro que disse que morreria por Jesus, mas todos os seus apóstolos, os seus discípulos que ouviu a sua fala. Pedro disse ainda mais: pode todos te negarem, mas eu não te negarei. E a gente percebe muitas vezes pessoas se auto-garantindo. A ideia da autossuficiência tem trazido morte para muitos homens e mulheres de Deus. Entendendo que pode assistir o que quiser numa televisão, por exemplo, e que não vai pecar. Certa feita, uma pessoa disse que poderia assistir cenas pornográficas que muitos filmes possuem e que não mudaria de canal porque é possível assistir e não pecar, e não cobiçar, e não tem problema quanto àquilo. Mas se percebe que as pessoas que falam isso, o final dessas pessoas geralmente é o adultério. No caso do jovem, a fornicação, que é a prostituição, o pecado sexual ou sexo fora do casamento está no contexto da prostituição. Muitos jovens se garantem também assistindo e vendo coisas que não convêm, onde leva depois a masturbação, porque essas imagens vêm à sua memória em algum momento de fraqueza, em algum momento de carência, em alguns momentos em que é propício ou que favorece as tentações. Então isso é a pessoa não reconhecer as suas debilidades, não reconhecer as suas fraquezas ou não admitir. Existem pessoas que não percebem que ele tem vulnerabilidade em certas áreas, mas existem pessoas que sabem disso, só não admite para os outros ou para si mesmo. E quando nós assim agimos, não procuramos, vigiamos pouco, somos pouco prudentes com certas situações, com certas circunstâncias, não gostamos de ouvir conselhos nessas áreas, não admitimos que temos certa vulnerabilidade, logo vai ficar próximo ao abismo onde deveria se manter distância, subestimando as suas próprias debilidades, onde alguém diz: vigia, cuidado com tal pessoa, cuidado com tal circunstâncias, cuidado com tal coisa, e a pessoa diz: não, eu creio em Deus, eu sou servo de Deus, nada vai me acontecer. E aí segue o conselho de Satanás, onde ele diz para muitos: lança-te daqui abaixo, porque o Senhor dará ordem a teus anjos ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos,
para que não tropece com teu pé em pedra. Lembre-se bem, o Espírito Santo pode incutir a palavra de Deus na nossa mente para nos convencer, para nos ajudar, nos consolar, exortar, edificar, mas o diabo também pode usar a Bíblia para nós, no sentido de manipulação para nos levar ao pecado. Quantos homens estão sendo motivados ou estimulados sexualmente, ou emocionalmente, ou psicologicamente por uma mulher no emprego, a patroa ou uma colega de trabalho, e ele se sente forte, ou ele acha que é o poderoso, e aí continua trabalhando, não pede conta do emprego, não muda de sala, não muda de assunto, não foge. Quando se trata, meu amigo, de prostituição, a Bíblia não manda você resistir. A Bíblia nos diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas quando se trata da prostituição, você tem que fazer que nem José, fugir das obras da carne, fugir da prostituição, fugir das paixões. Temos que fugir, que por mais que você creia em Deus, que você ore em Deus, o velho homem está pronto para explodir, está pronto para ressuscitar, para voltar a práticas antigas. Nós temos que crucificá-lo todos os dias. Mas, se não tiver prudência e vigilância, você pode orar o tanto que você quiser. Se não vigiar, se não ser prudente, se não ficar na dependência total de Deus, certo? Ficar seguro de si mesmo, você pode acontecer com você o que aconteceu com o apóstolo Pedro. Não, eu não te negarei. Pode todos te negarem, mas eu não te negarei. Infelizmente, tem crescido a porcentagem no cristianismo de quedas, de pessoas que foram avisadas, de pessoas que foram tocadas por Deus, recebeu a mensagem, foi avisada pelo marido, foi avisado pela esposa, foi avisado pelo pai, pela mãe, pelo patrão, pelo amigo. Mas aí a pessoa se acha autossuficiente para vencer certas circunstâncias da vida. Ninguém é super crente. Se você até diz assim: olha, mas eu oro tanto. Esse orar tanto, que você busca tanto a Deus, por si só já revela o quanto você é fraco. Porque se você fosse de verdade forte, você não oraria tanto. Você é tão dependente de Deus, e isso envolve a questão da vulnerabilidade, de fraqueza, de debilidade, que nós precisamos buscar o Senhor incessantemente. Quando a Bíblia diz que é para nós vivermos em oração, não é só a ideia de adquirir bens, de adquirir coisas, mas é porque longe de Deus nós somos vencidos pela nossa própria carne. Longe de Deus somos vencidos pelo mundo. Longe de Deus seremos vencidos pelo pecado. E então, quando você se depara com as suas próprias fraquezas, que são as inclinações carnais, quando se depara com a força do pecado, pelo poder do diabo, pelas pressões do mundo, o que você faz? Corre para a presença de Deus. Daí você é chamado de alguém que é um homem, uma mulher de oração. Mas isso revela que você é fraco. Não quer dizer que os que não oram são os fortes, não. Muitas vezes ainda não perceberam o quanto precisa se lançar na presença de Deus. Você percebe isso? Que tem muita gente que teve histórico de quedas, e muito grandes suas quedas, que foram pessoas que viviam orando. Não é porque orava a Deus que eles caíram, mas apesar de orar a Deus, se não vigiar, mesmo vivendo em oração, você pode cair. Não subestime, você não é tão forte como você pensa. Quando se lida do pecado, ainda quando envolve as inclinações carnais, devemos ser vigilantes, seja homem, seja mulher, seja criança, seja adulto, seja pastor, não importa. Não subestime as suas fraquezas. Existe coisa que você tem que resistir, dizendo não. Mas existem coisas que não basta dizer não, você precisa cair fora. Fuja enquanto há tempo. Antes que você traia seu marido, antes que você venha trair
a sua esposa, antes que você venha se envolver nos vícios, nos ditames desta vida. Não subestime a sua carne. Ela pode te destruir, te devorar. Por isso, fique firme em Deus, em Cristo, que Deus tem misericórdia de mim e de você. Compartilhe esse vídeo, se inscreva neste canal. Vamos juntos nos consagrar, nos aproximar mais de Deus. Não se sinta autossuficiente. Ninguém é capaz de si mesmo em vencer as coisas dessa vida. Vença em Cristo Jesus. Que não viva mais você, mas que Cristo viva em sua vida, em todos nós. Deus abençoe em nome de Jesus.